Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vou falar sobre o KNCR11. Mas antes eu venho aqui pedir perdão pela minha voz, que eu ainda estou resfriado, estou com a garganta inflamada, mas não poderia deixar de gravar o vídeo. Então peço só perdão pela voz e, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos falar sobre o KNCR11, relatório mensal de fevereiro. Para ver suas informações na Word, depois eu trago minha opinião. Então vamos para o relatório. Relatório de fevereiro tem um patrimônio líquido de 10,95 bi, quase 11 bi de patrimônio. Cota patrimonial 102,29, levando em consideração o relatório do dia 27/2/2026. Cota mercado estava R$ 107,39. Ele pagou R$1 por cota, será pago amanhã, na quinta, eu estou gravando esse vídeo no dia 11. E tem uma média diária de liquidez de 20 milhões, então uma ótima média diária, né? A taxa média do fundo é CDI mais 2,4. Então vamos dar uma olhada na ordem antes de irmos para o relatório. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, o seu preço está R$ 104,27. Só como podemos ver, ele está acima do seu valor patrimonial, mas abaixo do que estava no fechamento do relatório de fevereiro. PVP de 1,02. Dividendo dos últimos 12 meses de 14%. Ele está com a variação dos últimos 12 meses positivo em quase 17%. Seu portfólio, segundo a ordem, está com 78% em CRI, 9% em letras de créditos imobiliários, 11% em caixa, 1,48% em FII, fundo imobiliário. Aqui ele traz que seu último rendimento foi 1,20, mas aqui está levando em consideração ao mês de janeiro que foi pago em fevereiro. Nós já vimos que ele anunciou R$1 para pagar R$1 amanhã, referente a fevereiro. Então vamos voltar para o seu relatório. Bebam água. Ele traz que a alocação consta em 75,6% em ativos alvos, 10,1% em LCI e 14,3% em instrumento de caixa. A sua parcela investida em CRI corresponde a CDI. A sua parcela investida em CRI indexada a CDI corresponde a 75,5% do patrimônio do fundo e tem uma remuneração média de CDI mais 2,04 ao ano e um prazo médio de 3 anos e meio. R$1 por cota que ele pagou de dividendo, vai pagar amanhã no caso. O fundo teve início em outubro de 2012, então mais de 10 anos e bem mais, né? Quase chegando a 15 anos. Taxa de administração 1% ao ano e não há taxa de performance. Aqui você traz o administrador Intrag e o gestor Quineia. O fundo é para investidor geral. Aqui ele traz essas movimentações. No mês, ele fez uma aquisição de 425 milhões de reais num CRI do JHSF Malls, fundo de shopping, com a taxa média de CDI mais 2,25, ou seja, a taxa que ele adquiriu é maior do que a taxa média do fundo. Então, na minha visão, uma boa compra, né? Boa aquisição. Aqui ele traz a garantia, a F de cota, CF e FR. 4 tipos de garantia diferentes. Aqui ele traz também que encerrou a 12ª emissão de cotas. Teve cerca de 30 milhões de novas cotas subscritas, cerca de 3,1 milhões de reais. E eles já estão direcionando os recursos para novas operações desde o início do processo de emissão. E ele tem aproximadamente 2,5 bi em operações de diligência e estruturação. Então, nos próximos meses, possa aparecer mais compras de ativos novos. Aqui a Quineia traz o seu canal no YouTube. Se você tiver interesse, põe lá. Que aqui já trouxeram a visão da empresa referente ao relatório de fevereiro. Ele traz o resumo da carteira. Alocação 75,5% em CDI mais 2,4%, nós já vimos. E a taxa média de aquisição foi 2,07%. Prazo médio de 3 anos e meio. Tem 0,1% em inflação, que é o IPCA, com a taxa de IPCA mais 9. Cerca de 3 anos,3% de prazo médio. E os LCI, que é a letra de créditos imobiliários, e em caixa, né? Alocação em crise e FIIs, nós já vimos. Alocação por setor, 45% em escritórios, 27% em shoppings e 10% em logístico. Sua alocação por indexador, 85,6% em CDI, 14% em Selic, que é o caixa, e 0,1% em IPCA, que ele traz a liquidez média diária, que nós já vimos também. Aqui seria a DRE do fundo,
O da Quineia é um pouco diferente, mas ele teve um total de 88,3 milhões com CRIs, 1,9 com fundos imobiliários e 10 milhões com LCI. 11 milhões e meio veio através do caixa, que é os juros que ele recebeu do caixa investido. Ele teve um total de despesa de 8,6%. Aqui eu sempre falo que ele poderia especificar melhor essa despesa do fundo, né? Mas os relatórios da Quineia são sempre todos assim. Deu um resultado líquido de 103,2 milhões e distribuiu 107,1 milhões, ou seja, ele gerou menos do que distribuiu. Ou podemos falar também que ele teve um resultado por cota de 96 e distribuiu R$1. Então ele usou 4% da reserva. Ele ainda tem uma reserva acumulada de 10 centavos por cota. Se ele continuar usando 4 centavos por mês, essa reserva dura mais 2 meses e meio. Aqui destaque o resultado do fundo no mês de fevereiro foi positivamente impactado pelo elevado patamar Selic. Lembrando que essa nova reunião do Copom, na reunião passada, eles deixaram em aberto começar a baixar a Selic. Então, o resultado do mês pode ser que ainda venha menor se a Selic começar a baixar, como a expectativa do mercado. Temos que ver, por causa da guerra, se isso daí realmente vai se confirmar, ou devido ao aumento do petróleo, possa ser que dê algum problema no IPCA que faça ele aumentar e o Copom dê uma segurada nesse início de corte. E já que ele trouxe um positivo e o resultado negativo que impactou no resultado também, foi o menor número de dias úteis no mês. Que ele traz o resumo do cenário macro, se quiser ler, você pausa o vídeo e lê direitinho. Que ele traz os rendimentos mensais de março de 2025. Que ele traz uma tabela de sensibilidade. Se você estiver comprando a R$ 107,50, você tem um spread de CDI mais 0,30. Então você tem um spread bem menor que o spread médio da carteira. Porque você está comprando ele mais caro do que o valor patrimonial dele. Aqui a carteira de ativos. Podemos ver em questão de porcentagem do PL investido no único CRI. Ele está tranquilo. Só apenas 2 acima de 3%. Mas devemos ficar esperto em concentração de CRIs diferentes para o mesmo devedor. Como aqui, ó, né, podemos ver os dois maiores CRIs dele é JHSF. Como eu sempre trago, também tem que ficar esperto com o devedor Brookfield. Então tem que ficar muito esperto com essas concentrações no mesmo devedor para CRI diferente. Então esse é meu único ponto, um dos únicos pontos de atenção, mas no final do vídeo eu trago melhor sobre isso. Então ele tem um total de 83 CRIs, um fundo imobiliário, que também é da Brookfield, LCI e Caixa. O KNCR está aqui no menor risco, também menor retorno. Então ele é um fundo mais seguro, ele está pagando bem porque a Selic está lá em cima. Quando o Selic começar a cair, ele tende a diminuir os seus dividendos. Na minha visão, o KNCR é um zagueirão, um fundo muito grande, robusto, vem pagando bem devido a ser indexado a CDI, e o CDI está lá nas alturas. Vai começar os cortes do CDI, pelo menos está direcionado para isso. Veremos agora na próxima reunião do Copom, que acontece agora em março. Se eu não me engano, se não for nessa semana, na semana que vem. Mas tem alguns pontos de atenção. O primeiro é os seus devedores com vários CRIs diferentes da carteira para o mesmo devedor. Então, se der algum problema em algum devedor, podemos ver que o Pão de Açúcar está pedindo recuperação extrajudicial. Que eu imaginaria, né? Possa ser, com esses juros altos aí, aconteça vir de dar algum problema. Então temos que ficar esperto nisso. E o segundo ponto de atenção é ele estar acima do VP. Já esteve bem mais acima, agora está um pouco menor. Mas isso daí também, em fundo imobiliário de papel, principalmente, pelo menos na minha visão, é motivo de não aportar nele. Tanto é que quando ele subiu lá para cima com bastante ágil, eu vendi meu KNCR. E quando ele voltar abaixo de 1, eu recompro. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Mas na minha opinião, o KNCR é um ótimo fundo que eu teria na carteira. Lógico, no preço certo, com tranquilidade. Mas sempre tem uns pontos de atenção e uns pontos a melhorar. Tipo a DRE da Quineia. Ser um pouquinho mais detalhada, mas um pouquinho específica. É muito resumido muitas das vezes.
Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e deixe um comentário sobre o KNCR ou sobre algum outro ativo que você queira ver aqui no canal. E também, se quiser, deixe recomendação de conteúdos. Até a próxima!